Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 145 e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Nós vamos falar sobre autopreservação, né? Como a gente encontrar o caminho de evolução através do instinto de autopreservação. A gente está dentro do módulo de instintos e você tem uma aula que... Bom, tem uma aula básica, né, sobre instintos que foi dada ali no começo da escola, é uma aula que vale muito a pena você assistir. E depois a gente fez uma aula, que é a aula 76, também vale a pena você assistir, se você não assistiu ainda, que é a aula que eu falo sobre o reequilíbrio dos instintos. E lá a gente traz alguns exemplos reais, de alunos da comunidade, é uma aula que vale a pena assistir, e a gente fala um pouco sobre o impacto do autopreservação, tanto dominante como reprimido. E hoje a gente veio para a gente ampliar um pouco essa visão, para dar mais dicas práticas, e também se vocês conseguirem contribuir, vai ajudar muito aqui ao vivo, mas para a gente dar mais um passo aí em direção a esse entendimento do impacto, né? Do impacto do autopreservação na nossa vida. Tem alguns autores que dizem que esse instinto, ele se manifesta quando a gente tem, ou ele vai se manifestar ou em excesso, ou sendo reprimido, quando a gente tem traumas muito profundos, mais no iniciozinho da vida, tá? Uma coisa ali, parto, primeiras impressões de vida, né? E é um instinto muito ligado à mãe, tá? Eu acho interessante a gente saber dessas coisas e acho interessante também a gente não se prender muito a elas, porque a impressão que eu tenho é que instintos a gente tem que ser meio que como instinto é uma coisa muito, né, muito rápida, de resposta muito rápida e muito intensa, e o tempo todo na nossa vida, a impressão que eu tenho é que não cabe muito a gente ficar nessa vibração aí do entendimento, do acolhimento, do que aconteceu. O que eu tenho percebido em relação ao resultado é que a gente tem que ser um pouco mais duro, sabe? Principalmente quando a gente fala de instinto dominante. Então, no instinto dominante, é como se ele fosse uma fera babando sangue ali. Cara, você não vai para terapia se tem um leão na sua bunda ali babando sangue. Você não vai sentar num divã. Você vai subir na árvore, você vai pegar uma arma, você vai, sei lá, entrar no rio, você vai fazer uma coisa meio drástica, entende? Então, é como se fosse uma fera ali, né, babando sangue perto de você, e que você tem que ser meio animal também, sabe? Tem que ser meio assim, meio Rambo, né? Meio menos entendimento mental e mais ação. Essa é uma impressão que eu tenho visto muito dos resultados que as pessoas têm que trabalham com instinto. Então, se você tem uma autopreservação dominante, vale muito a pena você pensar que tem esse bicho aí babando sangue. Vale muito a pena você pensar que tem esse bicho, né? Essa coisa animal, essa coisa descontrolada, essa coisa pesada, grande, meio que dominando sua vida. E aí você tem pouco tempo para regrar, né? Para domesticar, para colocar limite, né? Então, quem tem filho ou quem tem cachorro sabe que sem limite a vida vira um caos, né? A vida vira uma coisa caótica, assim, sabe? Você não consegue nem entrar na sua casa mais. Então tem que ter, né? Dizem que o sinônimo de amor em relação a esses relacionamentos, né? Seja com bicho, seja com filho, é de fato você mostrar o limite. Ó, até aqui você não pode, você vai moldando, né? É loucura você achar que uma criança só tem inclinações boas, não tem. Ela precisa ser podada e educada constantemente desde a tenra idade, né? E a mesma coisa com os nossos instintos, porque a gente não pode esquecer que a gente tende a justificar, né? Então, a gente tende a achar que o nosso caminho, por mais que a gente seja autocrítico e tenha problema com a autoestima, a gente tem certeza que o que a gente está fazendo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, cuidado que isso pode ser uma armadilha, né? Então, dá uma olhada para o seu instinto predominante, por falar em instinto autopreservação. Se você tiver com a autopreservação dominando aí a sua vida, você já sabe, né? Você já sabe que você está sendo uma pessoa provavelmente contraída, né? Eu estou aqui saindo do inverno, né, nos Estados Unidos e entrando na primavera, ó, primavera fria do caramba, né? E eu tô vendo na pele o tanto que é desafiador você ficar contraído, né? Meu, contraído, você fica contraído. Imagina você passar uma vida contraída, né? Com frio, assim, com medo, ou seja, você não expande, você não está no seu potencial. Claro que eu dei um exemplo bobo, assim, né, de coisa climática, mas imagina isso na nossa psique, né? Eu quero falar, não falo.
Eu quero fazer, não faço. Então, a gente está falando de uma energia de contração. A energia do autopreservação dominante é uma energia de contração. E opostos curam opostos. Então, eu sei que você que é autopreservação reprimido, você ouve isso e fala assim, nossa, é mesmo, tem que expandir. Não, você não. Você não ouve isso, você tem que fazer o contrário. Mas você que é autopreservação dominante, o plano aqui, de fato, é expandir. Tá? Perceba que eu não vou ficar falando de autopreservação dominante, gente. Não vou. Né? A gente tem aulas para falar sobre isso, isso é uma coisa já batida, tá? Mas, assim, eu vou direto no que você vai ter de dificuldade na sua vida e o que você pode ter de caminho de cura, tá? Luísa, eu peguei essa aula direto e tô meio confuso. O que é autopreservação? Aí volta no módulo lá, que tem uma aula sobre instintos, tem uma aula de reequilíbrio de instintos, tem uma aula sobre hierarquia, aí lá você vai ver características do autopreservação dominante. Eu vou só pincelar, mas vou entender. Eu assumo que você já sabe, tá? Entende? Então, o trabalho aqui tem um monte de coisa para falar para vocês sobre a autopreservação dominante, em relação à cura, em relação à evolução, esse é o tema da aula. Mas eu queria que se você quer autopreservação dominante saísse dessa aula sabendo que você precisa trabalhar a sua contração, eu já estou satisfeita. Porque, basicamente, acho que orbita nisso, sabe? Orbita, porque tem uma coisa do autopreservação dominante que é o lado ruim do autopreservação, muito ruim, que é o egoísmo e o individualismo, tá? Então, a pessoa contraída, ela é egoísta, né? Ela é egoísta. Por quê? Ela vai contar menos do que ela sabe para as pessoas. Ela vai fazer menos do que é para fazer. Não tem um movimento agora? Tem até um nome que eu esqueci. Mas tem um movimento agora das pessoas que só fazem o básico no ambiente de trabalho, né? Tem até um nome para isso. Então, ela vai fazer o básico, ela vai falar o básico, ela vai se arriscar o mínimo possível, né? Ela vai se proteger, ela vai conservar a vida, né? Em detrimento a fazer o que era para fazer em relação à expansão. E não sou eu que vou falar que isso está errado, mas o excesso disso vai fazer com que, de fato, você seja um peso para as pessoas. Né? Que você seja um peso para as pessoas que vivem com você, que convivem com você, que trabalham com você, porque, de fato, vai ter talentos seus muito escondidos. E, no fundo, quando deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você está aquém da sua possibilidade. Essa é a grande bênção e karma, talvez, nosso, né, como ser humano, porque, se você é uma planta, beleza, você vai procriar, pegar luz, né, ter outras plantinhas, beijo, tchau, nem sei se é procriar que fala. O problema do ser humano é que a gente não tem limite, né? Você pega, ontem eu fui na pediatra, Margarida foi uma portuguesa que me atendeu, né, a assistente do pediatra era uma portuguesa, mas eu tô te contando isso só para lembrar, né, você pega os portugueses antigamente, eu pegava navios e falava assim, vamos ver o que tem ali na Índia, né? Vamos ver o que tem ali. Aí cai no Brasil. Gostei de cair no Brasil, né? Então, assim, isso é o espírito do ser humano. Né? Por que o ser humano está indo para Marte agora? Para pensar. Né? Porque tem que ir. A gente tem que saber o que tem em outros lugares. Esse é o espírito do ser humano, né? Você pode até ser contra, né? Por que o povo está indo para Marte? Tem coisa que não resolveu. Enfim, você pode até ser contra. Mas o espírito do ser humano é isso. É explorar. É sair da onde está. Né? E foi por essas explorações que, de fato, a gente foi se desenvolvendo e a gente não é uma planta, a gente vai se desenvolvendo de maneira absurda. E o autopreservação dominante faz o contrário. Ele conserva. Ele é aquela pessoa que fala assim, cara, por que você mudou de país? Que coisa insana. Né? Por que você está fazendo isso? Por que né? Então, são aquelas pessoas que assim, não têm noção que a vida pode ser diferente do que ela é. Né? Eu não estou falando que todo mundo tem que mudar de país, é claro que vocês entenderam. Mas, assim, o potencial do ser humano é a exploração, é a mudança. Né? Nem que seja a exploração de coisas dentro da gente, nem que seja a mudança do nosso micro, sabe? Nem que você consiga se mudar muito a ponto de mudar as pessoas ao seu redor. E o autopreservação dominante, ele contrai. Tá bom? O movimento dele é de contração. E aí, como é que ele tem que trabalhar, então? O oposto que seria essa expansão. Esse é o desenvolvimento, esse é o movimento de desenvolvimento mesmo, de evolução para quem é autopreservação dominante, tá? Para não cair nessa grande sombra, que é a sombra do egoísmo, do individualismo, da pequenez, né? Do ser pequeno, do ser menor, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui.
Ok. Então vai ter esse trabalho muito forte, né? Da contração, da conservação, prefiro não fazer diferença, de não acreditar muito que pode fazer diferença, prefiro conservar em vez de inovar. Então, tudo isso é um caminho da tendência do autopreservação dominante e que ele está dominando mesmo, né? Lembra do bicho sangrando ali, né? Com as garras para fora. Então, isso que vai dominar a vida do autopreservação, a não ser que ele bata de frente, tá? A não ser que ele fale, opa, isso eu não quero mais, aí eu vou bater de frente, tá? Vai ser super incômodo, não é um movimento fácil, dá medo pra caramba, até porque, por falar de autopreservação dominante, a gente vai falar de preocupação e ansiedade, são os mais preocupados e ansiosos, então dá medo, né? Vai dar medo do novo, vai dar medo da inovação, vai dar medo de uma série de coisas, mas é o caminho, se a gente está falando de evolução de autopreservação, esse seria a sugestão de desenvolvimento. Oi, Margarida. Luísa, mas, por exemplo, se estivermos a falar de um 2AP, em que o caminho de evolução, de desenvolvimento para o 2 é não se entregar, não é? Sim, sem mais nem menos. Sendo um 2AP, isso parece um pouco uma contradição, não é? Como é que bem é? interessante. É bem interessante perceber o seguinte, por falar em 2 autopreservação. Se ele não se cuidar, ele está no bastidor. Ele vai estar no bastidor, ele vai estar infantilizado, ele vai estar contraído, ele vai estar terceirizando as responsabilidades dele para o outro, no sentido assim, ó, com medo, sabe? Com medo de errar, com medo de magoar, com medo de dar certo, com medo de aparecer. Mesmo sendo o 2, que é o arquétipo do me jogo, eu vou com o coração, né? O 2 autopreservação, já cansei de atender 2 autopreservação, com problemas graves, assim, de ir para a vida. De ir para a vida, sabe? Eu atendi outro dia um 2 autopreservação que ele estava num dilema no sentido de... no sentido profissional, sabe? No sentido profissional. E, aliás, é um grande desafio para os tipos 2 autopreservação, essa questão profissional, né? E o grande trabalho é esse, é não se esconder, sabe? É falar, não ficar atrás de uma outra pessoa, não se esconder, não brincar com a própria vida. Porque quando a gente fala conservação da vida, é uma coisa muito bonita que o Instituto de Autopreservação faz, que é até um link de agradecimento com a vida. Né? Eles têm uma coisa que o sexual dominante não tem, o social dominante não tem, que é muito agradecimento à própria vida. Só que o excesso disso faz com que eles se travem, faz com que eles não consigam realmente entrar nesse potencial. Então, a grande questão para o 2, a autopreservação, já que a Margarida trouxe esse exemplo, é, de fato, sair dessa sombra de ter medo de se expor, de ter medo e buscar uma certa independência também, sabe? De não ficar dependente do outro, de não ficar preso ao outro, de não ser bastidor do outro e começar, de fato, a ter uma vida um pouco mais madura, tá? Pois, é assim, né? O que eu reparo é que não é o medo, não é de se expor, é da responsabilidade que isso pode trazer. Porque eles até são bastante, até não sei o quê, mas depois, quando têm que tomar uma atitude deles, em que os emancipa, eles ficam com o pé atrás. Não é a mesma coisa, por exemplo, por exemplo, de um novo sexual, não é a mesma coisa. O novo sexual é mesmo não querer aparecer, querer ser transparente. Um 2, esse do não querer aparecer, é mais da responsabilidade que isso vai trazer. E se as pessoas não gostarem? E se depois não gostarem de mim? É mais sobre isso. É isso que eu noto. Não sei se é assim. Você vai ver muito na vida, assim, geralmente dos 2, autopreservação, uma ansiedade muito grande, sabe? Muita ansiedade, muita preocupação antes de estar com as pessoas, antes de se encontrar. Você vai ver, porque no geral eles são muito fofos, né? Eles são fofos, todo mundo gosta, né? Eles vão fazer questão de ser queridos por todo mundo. E essa questão do ser querido é muito forte para o autopreservação, para o 2, né? Mas nos bastidores você vai ver uma pessoa nervosa, sabe? Com medo de alguma coisa errada. E aí muito ligado à imagem, né?
Imagina que eu vou fazer alguma coisa que vai dar errado. Imagina que eu vou fazer alguma coisa que vou desapontar alguém. E aí, como é que vai ficar a minha imagem, né? Então, vai ter uma coisa... É difícil desvincular a imaturidade para dois, a autopreservação não trabalhar. É difícil desvincular. Porque vai ter uma certa imaturidade, sabe? Vai ter um certo lidar... E é interessante porque não tem muito a ver com autopreservação isso, né? O autopreservação, ele vai trazer mais praticidade, vai ser mais pragmático, sabe? Então, aqui é como se fosse o tipo brigando com o instinto, né? É como se fosse o tipo brigando com o instinto. Mas, se eu pudesse falar uma coisa para dois, autopreservação, é porque ele vai buscar... Lembra que o instinto, ele pode ser a máscara do tipo, né? Então, o dois, autopreservação, o autopreservação vai buscar cuidar do ser querido. Então, peraí, eu tenho que ser muito querido. Então, para isso, eu não vou nem disputar esse cargo aqui, não vou nem disputar. Eu vou ficar mais na minha quietinho, né, para deixar os outros serem, né, ficarem em evidência, e eu vou ficar na minha, para eu garantir, para eu preservar esse meu lado, né, amável, assim por diante. E aí tem que trabalhar o instinto. Então, tem que ir para o sexual, ser mais competitivo, né? Tem que ir para o social, querer mais palco. Então, todo esse trabalho pode ser feito, aí depende muito da pessoa, né? Se você tiver algum caso específico e quiser que a gente discuta, mas aí vai depender muito, né? Enfim, da pessoa, tá? Então, vamos, gente. Ok, uma coisa muito interessante para quem é autopreservação dominante, para a gente finalizar essa questão do dominante aqui, do autopreservação. Você precisa trabalhar muito forte a questão, dar uma pisadinha no social, tá? Dar uma pisadinha no social, porque o cuidar apenas do corpo, o cuidar apenas da carreira, apenas das coisas práticas da vida, naturalmente vai te deixar longe daquela partezinha lá do ser humano que tem a ver com o transpessoal. Vai te deixar afastado daquela parte do ser humano que tem a ver com algo que não é matéria, né? Que não é o que você está vendo. Tá? E que tem tudo a ver com o nosso lado humano. Então, quem é autopreservação dominante precisa cuidar também das coisas, a gente já falou, né? Do abstrato, do belo, das coisas que os olhos humanos não conseguem ver. E isso pode ser um desafio grande ali, né? Para o autopreservação dominante, tá bom? Então, uma sugestão para quem é autopreservação dominante quando você está em excesso, tá? Para a gente fechar a autopreservação dominante. Quando você está em excesso em alguma coisa, se você estiver buscando seriamente esse caminho de desenvolvimento, pouquíssimas pessoas fazem isso, eu já te adianto, porque dói no corpo, dói na carne, é você trabalhar o jejum, tá? O jejum que eu digo assim, ó, você está muito apegado a dinheiro, trabalha a doação, né? Trabalha o doar mais. Você está muito apegado com as questões da matéria, você está muito apegado com, né, vai me faltar, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, pula uma refeição, tá? É claro que assim, né, aí quem já conhece um pouco do Ayurveda vai saber traduzir isso para a vida real, né? Porque, por exemplo, imagina uma autopreservação dominante, kapha, né? Meu, tem que trabalhar muito forte a questão de pular a refeição. Tem que trabalhar muito forte a questão do jejum, de alimentos mesmo. Isso pode ser uma coisa determinante para a vida dele. Porque se o autopreservação dominante não se cuidar, ele vai virar o egoísta, né? O individualista e o eu primeiro, sabe? Indulgente no sentido do eu mereço. Eu mereço. E aí corta na carne isso, você vai saindo desse ciclo. Né? Então, corta na carne. Tenta olhar o que você pode fazer jejum na sua vida. Seja financeiro, seja de... você está destinando muito tempo para... Como é que está a sua agenda? Né? Muito tempo para suas questões, muito tempo para a sua saúde, muito tempo para os seus planejamentos, que seja. Então, tá bom. Como é que você pode reverter esse tempo também para coisas que você considera boba? Como que seja, sei lá, participar de um grupo, como que seja passear mais ou fazer coisas que você considere fútil, sabe? Então, fazendo jejum dessas coisas que vai potencializar o seu autopreservação. É bem comum, a autopreservação dominante ter uma questãozinha ali com comida. Todos os tipos podem ter, né? A gente sabe que tem até distúrbios que vai potencializar isso. Mas é bem comum a autopreservação ter alguma questão ali de muito tempo de privação, depois muito tempo de compulsão. Se você não se cuidar, se você dá uma olhada, se você for autopreservação, você tem uma questãozinha com comida.
Então, dá uma olhada nisso, como é que tá esse ciclo, né, de privação e compulsão, e talvez isso seja uma coisa que você precisa olhar também como um caminho seu de desenvolvimento, tá bom? Faz sentido quem é autopreservação dominante? Alguma coisa que vocês queiram contribuir? O raciocínio aqui é ir contra, tá? O raciocínio aqui é o raciocínio do oposto. Então, se eu estou guardando muito, eu tenho que me doar um pouco mais. E todo mundo aqui é adulto e maduro, né? Não preciso nem falar isso, porque o autopreservação dominante, ele se cuida, né? Não é que ele vai ser um louco, como eu conheço alguns sociais dominantes, que doam mais do que têm, né? E acabam, sei lá, de maneira prática, vivendo de favor, por exemplo. Entende? Então, isso é uma coisa difícil de acontecer com quem é autopreservação. Mas, sobretudo se ele estiver saudável, né? Mas vale a pena você dar uma olhada na sua vida e fazer um balanço, né? O que é que eu preciso cortar as arestas, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá? Gente, uma coisa importante não adianta ir para... Adianta, sempre ajuda. Ir para banco de terapia, não vou falar nada contra isso. Mas se você quiser trabalhar instintos, porrada, tá? É porrada. É segunda-feira de manhã, você já mudar a sua agenda, tá fazendo pilates 6 vezes por semana, passa para 2, vai fazer uma outra coisa, vai num grupo que está precisando de você, entende? Sei lá, gastando muito com alimentação, dá uma olhada para isso. Entende? Você tem que ir cortando essas coisas, né? Você quer associar autopreservação dominante, né? O contrário para quem é reprimido, né? Para quem é reprimido, a gente vai contratar nutricionista, a gente vai chamar um amigo que entende muito de planejamento financeiro da família, entende? A gente vai buscar outras coisas. Mas quem é autopreservação dominante tem que meio que cortar na carne, é uma coisa bem rápida, tá? Eu lembro que eu estava uma vez com autopreservação dominante e ele, com muita dificuldade na carreira, ele, Luísa, eu não fui criado pela minha mãe, aí a minha tia tentava me ensinar as coisas, muito sem paciência, hoje eu tenho dificuldade de aprender. Eu falei, olha, presta atenção. Menino novo, né? Quanto tempo você fica no computador? Quanto tempo você está nas redes sociais? Né? Vamos dar uma olhada nisso tudo, sabe? Então, é menos psicoterapia, né? Menos buscar o que a mamãe fez, o papai fez, e mais dar uma olhada na sua vida adulta. Né? Então, instintos é isso, dói, né? Ele é um menino novo, aí ele tinha, né, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, aí ele colocou aqueles negócios no celular, que foi colocando horas, né, de quanto que ele ficava. Ok, então vamos trabalhar isso, tá? Vamos trabalhar isso, porque ele é autopreservação dominante, com dificuldade enorme em se posicionar na carreira, uma série de coisas acontecendo, mas assim, ó, eu mereço, né? Eu mereço, eu tenho que ter essas coisas, porque coitado de mim, né, de tudo que eu sofri. Então, é menos autocompaixão nesse momento, a gente tem que, né, se aceitar e se amar, mas é um pouco menos isso, um pouco menos de entendimento e mais ação. Então, o que eu preciso fazer para mudar até aqui? Não estou falando que é fácil, não é fácil, a gente tende a tentar fazer um pouco e voltar atrás, tá? Muitas vezes você precisa de ajuda, sim, mas muitas vezes é muito mais prático do que a gente imagina, é dar uma olhada para a nossa vida e ver o que do autopreservação está me dominando que eu posso fazer o oposto. Combinado? Menos matéria e mais abstração, né? Para finalizar, pensar na sua vida, o que está parado na vida do autopreservação dominante, o que está parado, tá? Você dar uma olhada nisso e dar e brincar dessas questões aí, que você pode fazer em relação à elasticidade do seu instinto, tá bom? E quem é autopreservação reprimido? Aí o bicho pega, né? Quem é autopreservação reprimido, a gente vai ter uma diferença muito grande aqui, né? O dominante é aquela fera com as garras de fora, o sangue saindo da boca. Então, a gente tem que pegar a coleira, a gente tem que domar, a gente tem que pegar um rifle, a gente tem que domar. O autopreservação reprimido, ontem eu fui no médico, né, com a Julinha e com o Benício, e a Juju ganhou um monte de adesivinho de filhotinho de cachorro. E aí eu lembrei porque o Urânio, quando vai explicar o autopreservação reprimida, ele fala do filhotinho, né? E aí eu lembrei, eu falei até disso no meu vídeo do YouTube sobre esse assunto. Quando a autopreservação é reprimido, ele é um filhotinho, né? E eu fiz a analogia do bebê. O bebê é engraçado porque assim não adianta acordar e dar uma feijoada para ele e acabou, né? Não adianta. Ele vai comer um pouquinho, daqui a pouco ele come um pouquinho. Quem tem gato sabe também, né?
come um pouquinho, né? Então, o cuidar desse autopreservação dominante é diferente, reprimido, é diferente do dominante. O dominante você tem que chegar meio com 2 pés no peito, você tem que chegar mostrando quem manda, você tem que cortar na carne, né? O reprimido, a gente vai nutrir, às vezes a conta-gota, né? Que é meio chato, né? É meio chato, às vezes dá vontade de falar, come um café da manhã reforçado e deu, né? Não, mas aí você tem que dar o lanche das 10 da manhã, depois um pouquinho de almoço, depois o lanche, dá umas 6 refeições por dia. Então é como se o nosso instinto reprimido, a gente precisasse cuidar dele pouquinho toda hora, né? A gente precisasse, é diferente, como é que você lida com um leão, né, com as garras de fora, com um cachorrinho, né? Pensa num labrador filhotinho. Até a sua expressão muda, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque ele está reprimido, ele está infantilizado, ele está preso, né? Escravizado. Então, tem que ter um pouco mais de paciência até que ele vá crescendo, né? Até que esse instinto que é reprimido, meio bobão, meio crianção, que só faz besteira, daqui a pouco, se você cuidar, ele vira um jovem, né? Ele vai virar um adulto. Então, essa talvez seja a grande diferença, sabe? Perceber as nossas deficiências, né? Então, você que é autopreservação reprimida, o que está pegando na sua vida? O que é? Né? É constância na carreira? É dinheiro do banco? É cuidado com a saúde? É o dia a dia? É cuidado com família? É estar mais com o pé no chão? A Lu, que é autopreservação reprimida, outro dia ela falou, cara, parece que meu pé está o tempo todo fora do chão. Né? É um depoimento muito interessante, porque a gente tem que trabalhar esse enraizamento, né? Tem que trabalhar o pé no chão, no sentido de que você não precisa de mais um sonho, você precisa de mais constância, né? Outro dia eu passei numa concessionária, aí eu até tirei foto para mandar para o Antônio, uma coisa bem americana, né? Eles tinham uma placa assim, resultados ruins, trabalhe mais. Resultado bom, trabalhe mais. Aí tinha outra coisa também, sem resultado, trabalhe mais. Era um monte de coisa assim. E a resposta era, trabalhe mais. Né? E aí, no final, eles falavam, a chave do sucesso é a constância. Então, para quem é autopreservação reprimido, pode ser que você tenha problema com a constância. Né? E não é constância de qualquer coisa, é constância do que vai fazer você conservar a sua vida. Seja ela cuidando da sua vida terrena, né? Em termos de coisas práticas, a aposentadoria. Né? A aposentadoria. Gente, uma coisa que me dá dó é ver velhinho trabalhando. Né? Se ele quer trabalhar, trabalhe. Que maravilha que ele pode trabalhar. Agora, precisar trabalhar? Eu lembro uma vez eu vi uma pesquisa, 1% dos idosos brasileiros tinham liberdade financeira para fazer, o que queria, entende? 1%. Ah, gente, entende? Então, assim, ó, cuidar dessa. Isso a autopreservação faz, né? Ele vai cuidar de. E se eu viver até 95 anos? Né? E se eu viver até 80 anos? Como é que eu vou estar? Né? Quem vai cuidar de mim? Quem vai. Eu digo assim, né? Eu vou ter gente para cuidar de mim, porque precisa, né? Vou poder pagar uma enfermeira, né? Ou vou ser um peso para as pessoas que estão ao meu redor, né? Entende? Então, assim, ó, isso são coisas que a gente, que é autopreservação reprimido, a gente passa muito mais tempo, né? Se você for fazer um inventário de pensamentos e ações, a gente passa muito mais tempo sonhando, com cabeça nas nuvens, sonhando com projetos ou se perdendo com coisas que não fazem o menor sentido, e a gente se distancia dessas questões que são as questões práticas da vida, né? Eu trabalho mentorando e dando aula. E aí, se eu parar de falar, como é que eu vou fazer? Sei lá, nunca pensei nisso. Entende? Então, passar tempo também se preocupando um pouco mais. Não que quem é autopreservação reprimido não seja preocupado, mas a preocupação, né, a ansiedade com o futuro, essas coisas é um pouco mais própria de quem é autopreservação dominante, tá bom? Aí tem que ir nutrindo, tem que ir cuidando, vamos ver o que mais tem. A gente tem que lembrar que é uma coisa muito contraintuitiva, não é uma coisa que a gente queira fazer, né? Eu posso dar o depoimento aqui falando de mim, eu tenho muito problema com rotina, eu sei que rotina é uma coisa assim que é fantástica para a minha vida, para a vida da minha família, tudo flui quando tem rotina, mas é um desafio para mim, assim, diário, sabe? O tempo todo eu me vejo querendo sair dessa rotina, com dificuldade de implantar rotina, então, muitas vezes, a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente precisa trabalhar com as coisas básicas, sabe? Básico, então, autopreservação reprimido, dá uma olhada na organização da sua casa, dá uma olhada, né?
Tira o que você não precisa. Agora, eu coloquei até no grupo, né, para quem é autopreservação reprimido, que eu tô assistindo aquela Marie Kondo, é assim que fala? Marie Kondo. Meu, irrita, né? Para quem é não sei se você é autopreservação reprimido e gosta dela, sei lá. Mas eu tenho um misto de amar e odiar, porque ela é uma japonesa, né, que trabalha essas coisas de organização, provavelmente a autopreservação dominante, né? E ela conta que ela aprendeu com a avó dela as coisas de organização. Cara, mas é muito interessante, né? Que eu já comecei a aplicar as coisas aqui em casa, porque isso é uma das minhas metas, sabe? Vindo para cá, que era organizar fisicamente a casa. A Elaine, você se irritou, a Eliane falou que começou a assistir e não deu conta. Ficou irritada, Elaine? Porque ela vai dando uma irritação na gente, assim, sabe? Sobretudo se você for desorganizado, igual eu, sabe? Então, mas é interessante ver, porque quem é autopreservação reprimido, você precisa começar a cuidar dessas coisas práticas que vão transbordando nas outras coisas, né? Tem um episódio que ela fala que ela foi numa moça que tem uma cafeteria e a moça fala, eu tenho TDAH, eu sou TDAH, a minha vida é uma bagunça, e a mulher chora lá, as pitangas, por causa do TDAH dela, né? Mas, meu, uma zona, a casa uma zona, e aí a cafeteria é super bonitinha, né, na parte de fora, na parte de dentro uma zona, e aí ela vai tentando organizar, e aí a mulher vira e fala assim, cara, minha vida estava um inferno porque minha casa estava desorganizada, né? Eu não sabia onde estavam as coisas do meu filho, eu não saí mais para namorar com meu marido, e quando ela foi olhando para ver, é porque estava tudo amontoado, e ela sentava para fazer a contabilidade lá da empresa dela, gastava mais tempo. Aí ia colocar o filho para dormir, era tanta bagunça que o filho dormia no quarto deles porque não conseguia dormir no quarto dele lá, do menino, porque estava muito bagunçado. É óbvio, influenciava no casamento. Entende? Então, eram muitas coisas práticas que daqui a pouco você vai vendo sua vida vai ficando meio que um caos, né? Então, eu entendo que essa coisa de instinto, ela tem muito a ver com as coisas práticas da nossa vida. E muitas vezes coisas mais simples do que a gente imagina, sabe? Muito mais simples do que a gente imagina, né? Então, tem a ver com isso que é autopreservação reprimido, sabe? Dá uma olhada para sua casa, dá uma olhada para sua organização, né? Dá uma olhada para a cabeceira da sua cama, dá uma olhada para o seu escritório, né? Muitas vezes você está com um monte de coisa na sua mesa que está travancando os seus projetos, que está fazendo você parar, né? Isso tudo, estou falando de camarote, né? Então, tem muita coisa que a gente vai atravancando a vida por causa das nossas desorganizações, né? Tá bom? E aí olhar os seus recomeços. Então, se eu falei para o autopreservação dominante que está buscando caminho de evolução, que ele precisa se jogar, para quem é autopreservação reprimido, aí a gente precisa trabalhar o recomeço, que dá vontade de recomeçar, dá vontade de mudar as coisas, né? Dá vontade de fazer diferente, né? Eu estava no Instagram louca para sair, entende? Então, de vez em quando, eu até dou uma sacudida para também sair do YouTube, né? Mas entende que a gente tem que trabalhar muito forte essa questão, assim, dos recomeços, sabe? E como é que seria se eu fizesse diferente? Né? Quem é autopreservação dominante, reprimido, precisa cuidar desse questionamento, tá? Então, como é que seria se eu fizesse diferente? Aí tenta trocar. Como é que seria se eu continuasse isso por mais 5 anos? Né? Como é que eu vou estar se eu continuar uma constância disso, né? Como diz aquele Ícaro de Carvalho, né? Provavelmente um 8 autopreservação dominante, né? Ele fala sempre assim, né? Me dê 10 anos. Ele fala, né? Me dê 10 anos. Então, imagina eu 10 anos lutando jiu-jitsu. Como é que eu vou estar daqui 10 anos? Então, esse é um trabalho muito interessante para quem é social dominante, desculpa, autopreservação reprimido, tá? Bom, tá bom para você que está assistindo essa aula depois no gravado, que trabalha, que atende gente, ou você que esteja aqui, mas que trabalha atendendo gente, entenda que isso é o que você vai ter que apoiar o seu cliente, tá? Que é a autopreservação reprimida. São essas coisas que ele vai precisar de apoio. Né? Como é que eu vou estar em relação à minha constância? Como é que eu vou estar em relação a ter menos ousadia de começar coisas novas e mais constância, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui pra gente. Aí tem uma coisa muito interessante. Tem uma aula do Urânio com a Beatriz, né? Que eu queria dividir com vocês. O Urânio é autopreservação reprimido e a Beatriz dominante, né? E aí ele pergunta, que dica que você daria para a gente que é autopreservação reprimido? Aí eles mostram, né, a figura do cachorrinho, eu fiquei rindo que ontem a Juju ganhou a figurinha do cachorrinho, aí ela mostra a figura e fala assim, cara, como é que você se sente tratando mal esse cachorrinho? Aí dá um impacto, assim, né? Puta, ferrou, né? Então, lembra disso também, sabe? Pega uma foto sua de criança,
né? Se você não quiser ficar andando aí igual um doidinho com uma foto de um labrador filhote na bolsa, né? Uma foto sua como criança, né? Como é que seria você deixar essa criança com fome? Né? Como é que seria você deixar essa criança sem trocar fralda? Sabe? Porque é isso que a gente faz com a gente. Quem é autopreservação reprimida, é isso que a gente faz. Quando você vê, você precisa ir no banheiro. E não foi. Quando você vê, você está num lugar super desconfortável. Você, sabe? São essas coisas práticas. Não adianta ficar filosofando muito. São coisas práticas. Quando você vê, você está, sei lá, descuidando de coisas práticas em relação ao seu conforto. Quem é autopreservação dominante é muito fera em conforto. Eu estava vendo um cara, ele lançou uma loja de roupa de... Ah, explodiu isso na pandemia, né? Roupa meio que de ficar em casa e conseguir sair também, tem um nome para isso, né? É roupa bonita, que você pode ir para academia, para o trabalho, para fazer o que você quiser. Aí eu fiquei pensando, meu, isso é coisa de autopreservação dominante, entendeu? Reparar, né, o tecido da roupa na gente, sabe? O quanto que essa questão do conforto, né, a sua estação de trabalho, como é que você está se sentindo, você está desmarcando o que você se comprometeu em, né, ser menos sedentário, em mover o seu corpo, você está desmarcando tudo isso para cuidar de outras coisas que não tem a ver com a autopreservação. Então, lembrar dessa dica que a Beatriz deu para o Urânio, né, no sentido assim, cara, você vai se sentir bem tratando mal esse cachorrinho, né? Essa coisa fofa, né? Você vai se sentir bem, e eu traduzo aqui, você vai se sentir bem tratando mal esse bebezinho, essa criancinha que precisa de você. Porque tem uma criança ali, né, dentro da gente que foi negligenciada de uma certa forma e que impacta isso no nosso autopreservação hoje em dia. Tá bom? Que mais? Aí, bom, a primeira dica, então, é dar uma cortada nisso, sabe? Dar uma cortada e virar a sua agenda, e virar a chave. Então, se eu estou muito tempo destinada ao trabalho e eu sou autopreservação reprimido, cara, eu preciso cortar drasticamente minha agenda em relação a isso. Se eu sou autopreservação dominante e eu estou só cuidando de poupar dinheiro, eu preciso dar uma olhada para isso também. E dar uma olhada para o meu social, e dar uma olhada para o meu sexual, sabe? Então, a primeira coisa seria isso. Aí depois você pode dar uma olhada em relação aos afagos que a gente precisa ter, né? Por que você está fazendo isso? Depois que você fizer isso, né, que é dar uma cortada na carne, experimentar a sua vida de forma diferente, de uma maneira um pouco mais drástica, aí sim você pode fazer essa cura emocional, né, do jeito que você entender que é o seu jeito, né, mas assim, né, de uma maneira formal, por terapia mesmo. Por que eu estou me negligenciando? Por que eu estou com dificuldade nisso? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu não consigo mudar de carreira? Por que eu não consigo me expor? Cara, eu preciso, para o meu trabalho, eu preciso fazer vídeo. Por que eu não consigo? Né? Eu sou autopreservação dominante. Então, para o meu trabalho, eu preciso ter constância aqui ou me profissionalizar mais. Por que eu não consigo começar uma faculdade novamente? Quem é autopreservação reprimido. Então, vai ter, se não se cuidar, vai ter essas dificuldades, né? Práticas com carreira, assim por diante, tá? Aí sim você pode dar uma olhada para isso, né? E tentar entender o que está acontecendo, o que foi, o que não foi, e ó, seguir para frente, tá bom? E muitas vezes, de novo, né? Só voltando aqui no autopreservação dominante, o cuidado que a gente precisa ter é de ser egoísta, tá? Então, a autopreservação dominante precisa cuidar, porque você tem coisa aí dentro que os outros não conhecem. Né? Eu falei até para a Aline que eu ia usar o exemplo dela, eu acho que ela saiu. Mas lembra do evento da Aline? A Aline é autopreservação dominante, né? Lembra do evento dela? Ah, não sei, eu faço, eu tô sofrendo muito, como é que vai ser, como é que não vai, paraná, paraná. Ela se desafiou e fez. Cara, ela desafiou aquilo ali, né? Se ela não tivesse nesse processo de olhar para dentro, ela não ia fazer aquilo nunca. Então, como ela tá nesse processo de olhar para dentro, de tentar coisas diferentes, ela fez e foi bom. E foi bem bom pelo que ela falou. Entende? Então, isso é uma briga que a gente tem com o nosso instinto. Não é que vai ser fácil, tanto é que ela sofreu, ela compartilhou com a gente, né? Foi sofrido, foi doloroso, ela teve muita ansiedade antes, muita preocupação, mas foi, e ajudou aquelas famílias naquele dia. Então, isso é sair do egoísmo, isso é sair da contração e vir para a expansão, tá? Esse é o nosso trabalho, né? Lembra na aula 76 que eu trago aquele roteirinho em relação ao caminho, né? Que é ter consciência, saber que precisa de ajuda, né? Ter humildade para isso, sentir vergonha, né? Sentir um pouco de vergonha e pedir ajuda. Lembra disso? Que a gente tinha combinado, né? Que é ter consciência. Então, se você é autopreservação dominante, você tem que ter consciência que você está cuidando de coisas em excesso, né? Ter um pouco de humildade para falar, pô, o que eu estou fazendo não é o certo,
eu tenho que ter humildade para falar que isso é uma distorção, né? Ter um pouco de vergonha, porque a gente faz geralmente o contrário, né? O certo é guardar dinheiro, o certo é não me expor tanto, né? Então, autopreservação falando. Então, ter um pouco de vergonha das coisas que a gente faz, ter um pouco de constrangimento e depois pedir ajuda. Falar, como é que eu posso mudar? Né? Ir lá na comunidade, falar assim, pessoal, eu tô com, né, empaquei aqui numa coisa que tem a ver com o meu instinto, como é que você resolveria isso? Como é que, né? Pedir ajuda. Jogar o seu dilema para o alto para que a gente comece a ser humilde mesmo, de falar assim, isso eu não estou conseguindo resolver e eu preciso de ajuda, tá bom? Esse, então, se vocês não tiverem, se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, me chama aqui. Essas são dicas então para quem está, né, com autopreservação ou dominando ou reprimindo aí, ou, né, infantilizado, pouco utilizado, ou mandando nas ações, né, nos pensamentos e ações da nossa vida, para a gente entender como é que a gente pode virar esse jogo de uma certa maneira, tá? Há algumas coisas que eu já falei em outras aulas, né, mas essa aula eu quis condensar caminhos de evolução através do instinto de autopreservação. Então, se você tiver autopreservação dominante ou reprimido, aqui tem dicas práticas do que você pode fazer em relação ao seu desenvolvimento e em relação a esse instinto. Combinado? Dúvidas, questionamentos? Tudo certinho? Então, trabalhando os instintos e não esqueça de compartilhar, tá? Compartilhe, porque... eu queria até pedir uma desculpa. Eu comi bola aqui, não sei o que aconteceu, porque a plataforma ela vai mudando, sabe? O Eduz, o Nutro, não sei. Ele vai mudando e aí eu comi bola. Então, tinha um monte de comentários de vocês que eu só vi hoje. Então, estava preparando aqui as coisas para entrar, aí eu só vi hoje e então, enfim, aí eu vou tentando responder as dúvidas que surgiram lá. Mas então, embaixo de cada aula, se quiser compartilhar, a Lu compartilhou bastante coisa, né? Na aula do mecanismo de defesa do tipo 5. Obrigada, Lu. Ajuda. Olha que antigo que estava isso, né? E eu não tinha me tocado. Então, ajuda muito quando a gente vai compartilhando, né? Porque você vai ajudando seus colegas a conhecerem mais o seu tipo e a gente também vai jogando para o universo, né? As dificuldades que a gente tem, as coisas que a gente já venceu, e isso vai fortalecendo aqui a nossa comunidade. Então tá, gente, beijão para vocês, tá?